Olá, para você que está me assistindo novamente ou pela primeira vez. Se você não me conhece, meu nome é Karen Litrenta. Eu estudo medicina na UBA. Atualmente, nesse começo de mês de agosto de 2019, eu estou cursando o segundo ano do curso, ou seja, primeiro ano da carreira. E enfim, hoje eu vim contar uma notícia muito feliz para vocês, que vocês já sabem que eu aprovei o parcial de Histo e Embrio. E vocês me pediram bastante como é que foi o parcial, me perguntaram o que é que cai, que se eu poderia dar algumas dicas. Então hoje eu trouxe finalmente esse vídeo para falar um pouquinho para vocês de como é que foi esse primeiro parcial de Histo e Embrio. Não se esqueçam que eu sou da cátedra 2, tá? Então se você futuramente aí que está assistindo esse vídeo em 2020, 2021, vai fazer prova da cátedra 1 ou 3, não tome esse vídeo como base, porque cada cátedra muda a forma de cobrar dos seus alunos. A minha, que é a 2, cobrou dessa forma, mas a 3 e a 1 cobram de forma diferente, tá? Então sempre busquem conversar com pessoas que cursaram na cátedra de vocês. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse parcial. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Lembra de se inscrever aqui no canal se você ainda não tá inscrito. Deixar o like no vídeo se você gostou. E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer sugestão, tipo assim, se vocês quiserem outros vídeos, por exemplo, de Histo, dando dicas de estudo, de Embrio. Embrio eu já fiz, tá aqui no canal, vocês podem buscar. Mas se quiser algum outro vídeo, assim, tipo, como é que eu tô estudando pro segundo parcial, dicas pra Histo e tal, podem falar, que deixem aqui a sugestão abaixo, que eu vou analisar e gravar pra vocês, tá bom? Então, enfim, vamos falar de... Bom, primeiramente começando com a parte da modalidade do parcial, porque também me perguntaram como é que foi. Gente, esse não foi um parcial oral, tá? Esse foi um parcial teórico de choice, ou seja, é um parcial de marca X, com um número determinado de questões, e você tem que fazer no mínimo 60% das questões da matéria para aprovar. Ou seja, porque na UBA, gente, para vocês que não sabem, na UBA a gente precisa tirar 4 no mínimo nas provas, só que 4 é 60% da prova. Então, basicamente, é tirar 6, no mínimo, fazer 60% de todas as provas para poder tirar um 4 e aprovar. Então, eram 40 questões de Histo e Embrio, 20 de Embrio e 20 de Histo, e você precisaria ter no mínimo 12 das 20 bem para poder tirar um 4. Então, basicamente, era um parcial de múltipla escolha e entrava tudo que a gente estudou relativo ao primeiro parcial, ou seja, tudo que a gente estava estudando desde março. Pois março não, abril, começou na primeira semana de abril, ou seja, abril, maio, junho e julho, entrou tudo isso para o parcial. Então, foram basicamente vários meses aí de estudo, e para Embrio basicamente entrava tudo, tipo assim, gametogênese, primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana, tudo até quinta semana, e também entrava cardio, desajuste do sistema vascular. E pra isto entrava um montão de tecido, gente, entrava coisa de ciência microscópio aí, tecido epitelial, tecido conectivo, cartílago, osso adiposo, sangue, médula, que mais? Muscular, nervoso e sistema imunitário. Então, entrava bastante coisa para essa prova. E aí, basicamente, era esse parcial de marca X e a gente deveria ter, no mínimo, 12 de cada matéria. Ou seja, não pode ter, tipo assim, 24 sortidos, tipo, sei lá, 18 de Embrio e 6 de Histo, você aprova. Não, tem que ter, no mínimo, 12 de Embrio e 12 de Histo para aprovar, certo? Para ter os 24 mínimos da prova. Então, enfim, agora vamos falar sobre o que caiu. Gente, quando eu digo pra vocês que vocês têm que aproveitar o máximo dos TPs e o máximo das dicas que o ajudante diz, é verdade. Meu ajudante sempre dizia, foca em placenta, olho em placenta, placenta. Gente, na minha prova das 20 foram 3 de placenta, 3. Perguntava de córion frondoso, perguntava como é que tá formada, qual das decíduas forma a parte fetal da placenta. Perguntava de vestosidades, perguntava de cordão umbilical, foram 4 na verdade, porque tinha esse de cordão umbilical. Então, assim, tem várias perguntas sobre placenta, então, por favor, estudem placenta na época de vocês, tá bom? Quando vocês tiverem que estudar, estudem bem. Outra coisa que entrou muito, gente, foi coração. Muita gente achou que por ter sido o último TP antes da prova, penúltimo TP antes da prova, não iria cair coração. Gente, na minha prova tinha 3 questões de coração. Das 20, 3 questões eram de coração. Uma sobre tabicamento interventricular, a outra sobre tabicamento interatrial e a outra sobre creixas neurais, que ele perguntava qual dessas estruturas de coração tem creixas neurais. E aí, dentro das alternativas, era tronco-cono, porque vocês sabem que o tabicamento do tronco-cono tá dado pelas creixas neurais, a migração das creixas neurais. Então, enfim, entrou muito coração e placenta. E outra coisa que entrou muito também, gente, foi quarta semana. Ele não dizia quarta semana especificamente, mas ele perguntava estruturas que surgiam na quarta semana, tipo placodas cristalinas, na minha entrou.
Depois ele perguntou pra mim uma consequência da neurulação, que é em quarta semana. Depois perguntou também consequência de plegamento, que é final de quarta semana. Na verdade, durante a quarta semana. Então, enfim, várias perguntas sobre quarta semana. E, na verdade, eu achei que eles fossem perguntar, tipo, diferença de quarta e quinta. E só caiu uma questão de diferença de quarta e quinta. Então, assim, olho em quarta semana, porque cai bastante. E outras coisas que caiu, tipo, uma questão de cada. Caiu bloqueio de polisspermia, caiu neurulação, caiu plegamento, caiu gastrulação. Então, todas essas coisas caiu bastante. Não caiu gametogênese, que eu me lembre. E, enfim, isso. É basicamente o que eu lembro da prova de êmbrio. E da prova de histo, gente, tipo assim, tecido glandular estourou, bombou, porque foram 4 na minha prova das 24 de tecido glandular. Então, basicamente, perguntando tipo de secreção, o que é uma secreção apócrina, o que é merócrina, como é que, tipo assim, se uma glândula tem 2 adenômeros, é ramificada ou é composta? Tipo, essas diferenças entre quantidade de adenômeros e quantidade de condutos. Outra coisa que caiu também foi tecido nervoso. Tecido nervoso cai bastante. E também foi o penúltimo TP antes da prova, então as pessoas acharam que nervoso não ia cair. E assim, estudem nervoso, gente, porque cai muito. Tipo assim, função de célula, função de astrocista, onde é que eles estão, função de células de Schwann, função de oligodendrócitos. Quem é que mineraliza o quê? Porque oligodendrócito é pra mieliniza sistema nervoso central. E células de Schwann, sistema nervoso periférico. E tipo, nervo, eles perguntavam o que é o perineuro, o que é epineuro. Perguntavam, tipo assim, falavam de nervos periféricos amielínicos. Aí falavam que não tem células de Schwann. Tem células de Schwann, sim, porque mesmo que ela não esteja mielinizando, as células de Schwann têm função de sostener as fibras. Então, mesmo que ela não esteja mielinizando, ela vai estar ali agarradinha na célula. Caiu questão de barreira hematoencefálica. E sistema imunitário, gente, caiu também. Sistema imunitário, vocês têm que sim ou sim estudar. E tipo assim, saber as diferenças. Por exemplo, baço não tem corteza e médula. Quem tem é timo e gânglios linfáticos. Aí já, por exemplo, folículos linfáticos primários e secundários. O timo não tem e os outros têm. Então eles perguntavam assim, aonde desses órgãos você não vai encontrar folículos secundários? Então, assim, vocês têm que realmente saber o assunto. E isso é bem fino, tipo, não dá pra, sabe? Eles não são, tipo, muito gerais nesse primeiro parcial. Já êmbrio, não. Êmbrio, tipo assim, eu acho que o importa, tipo, na minha prova não caiu nenhuma pergunta de gene, por exemplo. Qual é o gene que tá influenciado na formação do coração? Tipo, não. Eles são, assim, não é mais gerais, mas, assim, eles não são tão específicos quanto em isto, gente. Porque em isto eles perguntam como é que é a cromatina do fibroblasto. E você tem que sim ou sim saber. Então, assim, isto é bem mais fino. Então, deem uma estudada nos detalhes finos, assim. Façam resuminhos, desenhem as células e, enfim. Isso basicamente caiu. Outra coisa que caiu também é contração muscular. E contração muscular eles vão perguntar, tipo assim, por exemplo, na contração muscular, a banda A modifica sua longitude. Não, gente, a A é sempre a que se torna fixa. E as que modificam a longitude é banda I, banda H e disco Z. E outra coisa que caiu foi ossificação endocondral. Então, assim, aquela coisa de trabéculas, quem é que bota matriz, quem é que tira matriz, quem é que faz ressorção, quem é que produz MEC. Vocês têm que sim ou sim saber também, tá? Então, basicamente foi isso que entrou na minha prova e quero dar umas diquinhas de estudo pra vocês também. Bom, algumas dicas de estudo pra vocês irem bem no parcial de vocês aí de histo e êmbrio. Gente, êmbrio é uma matéria assim que, tipo assim, você tem que sempre sempre tá em dia. Por quê? Porque, gente, êmbrio é uma matéria que, tipo assim, é uma sequência. Você não pode entender a quarta semana de gestação se você não sabe a terceira. Então, assim, tem que sempre estar voltando. E, por exemplo, eu sempre voltava tudo em gastrulação. Depois que passou a gastrulação, sempre que eu ia estudar, por exemplo, desenvolvimento do sistema cardiovascular, eu sempre voltava em gastrulação. Por quê? Porque na gastrulação a gente vai ter a formação da placa cardiogênica, fusão dos tubos cardíacos primitivos. Então, assim, tudo basicamente vem desde a gastrulação. Às vezes vem desde o embrião bilaminar, na segunda semana. Então, assim, sempre tem que estar voltando. E essa é uma dica que eu dou. Estejam sempre de ir, sempre voltem à gastrulação, porque da gastrulação acontece tudo. Tipo assim, façam resumos também, anotações. E leiam das bibliografias originais, tá? Cuidado com esses livros aí que as pessoas dizem, leia do aponte, não sei o que, esses apontes e livrinhos. Não façam isso, tá? Leiam dos livros. O Carson tá muito bom pro primeiro parcial. E o Moore também. E enfim, é isso de êmbrio. E de isto, gente, minha dica eu li do Brusco e do Ross e vi muito Atlas. O Atlas não é tão necessário para o primeiro parcial, só que eu acho que ajuda muito a você lembrar da forma das células e tipo assim, de cromatina e de citoplasma, porque às vezes eles vão cobrar que você saiba como é que é o citoplasma da célula, se é acidófilo ou basófilo, como é que é o núcleo, a cromatina, se o núcleo é central, se é periférico, se está desplasado, se está aplanado, tipo assim, como é que é a luz dessa célula, como é que são as células, a
forma, se tem cílios, se não tem, tipo, essas coisas. É muito bom de você ver no próprio Atlas e não tão lendo, porque assim, lendo você vai ter que ler 1000 vezes e decorar e às vezes não vai entrar na tua cabeça. Então o Atlas é muito bom pra isso. E, por exemplo, eu li do Brusco, só que o Brusco falta algumas coisas, então é sempre bom você ter o Ross pra consultar, ou ler diretamente do Ross. Só que assim, eu particularmente sempre gosto de ter no mínimo 2 bibliografias pra ler, porque sempre uma vai completar a outra, sempre uma vai vir com uma linguagem mais entendível do que a outra. Nesse caso, o Brusco tem uma linguagem muito mais compreensível que o Ross. O Ross é tipo 1 milhão de coisas, sabe? Ele joga físio, pato, tipo, outras matérias dentro disto, então fica uma coisa assim, bem... que é isso, não entendo nada. Então, enfim, isso, e tipo assim, isto, gente, fazer muito resumo. Assim, desenha as células, bota lá. Por exemplo, no meu resuminho de isto era assim, eu desenhava a célula e botava como é que é a citoplasma, como é que é o núcleo, qual é a função da célula. Isso basicamente é o que você tem que saber, tipo assim, pra prova. E, por exemplo, desenhar esqueminhas também, por exemplo, esquema de síntese de colágeno, esquema de contracção muscular, esquema de sinapse química, tipo assim, todas essas coisas que envolvem vários passos, é bom vocês fazerem esqueminhas. E deixa eu pensar o que mais que eu fiz pra isto. Basicamente isso. E tipo assim, sempre a dica que eu dou, sentar pra repassar com seus amigos. Ajuda muito você repassar com os amigos, porque tipo assim, quer queira ou não, você discute pontos de vista diferentes. Enfim, nada, isso. E a última dica é resolver as provas anteriores. Porque assim, eu sei que tipo, quando a gente estuda, é 1 milhão de informações que vai entrando na nossa cabeça e às vezes a gente não sabe diferenciar o que é importante e o que não. Então, como é que você sabe diferenciar? Olhando as provas. Eu comprei todas as provas anteriores pra responder. Não sei se tô com alguma aqui. Aqui. Pronto, ó. Aqui, por exemplo, nesse choice aqui eu tinha acertado 34 de 40. Eu comprei as provas anteriores pra resolver e fiquei resolvendo todas em casa. Aí eu resolvi, obviamente, se olhar no livro como se fosse uma prova mesmo. E depois eu saía corrigindo e grifando e comentando tudo que eu errei. Então é muito importante fazer isso. E, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, como eu falei, vocês podem deixar aqui abaixo nos comentários. E espero que vocês tenham muito sucesso nos parciais de vocês, na vida acadêmica de vocês. Enfim, estudem e se dediquem, gente, porque quando a gente estuda, tudo dá certo, tá? Beijo e até a próxima.